Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal Sem Censura. Saudações a todos os meus alunos e alunas. Hoje nós estamos aqui para refazer uma revisão que foi feita em sala de aula e a finalidade consiste em tirar algumas dúvidas que porventura tenham ficado pendentes. E o tema da videoaula de hoje é sobre as entradas e as bandeiras. As entradas e as bandeiras foram expedições que tinham como objetivo entrar pelo interior do Brasil em busca de metais preciosos e também em busca de índios para escravizar. E as entradas e bandeiras, essas expedições, tiveram consequências para a história do Brasil de maneira geral. Porque a partir das entradas e das bandeiras, nós tivemos a ocupação definitiva e também efetiva do interior do Brasil, né? Regiões importantes do nosso país passaram a ser povoadas. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que tanto as bandeiras quanto as entradas, o objetivo era o mesmo: encontrar metais preciosos e também índios para escravizar. Só que a diferença entre uma e outra consiste no fato de que as bandeiras eram organizadas por pessoas comuns. Podiam ser proprietários de terras, proprietários de escravos, comerciantes, aventureiros de uma maneira geral, que simplesmente acreditavam que poderiam encontrar metais preciosos no interior do país e ficar rico do dia para a noite. Já as entradas não. As entradas eram financiadas pela coroa portuguesa. Então, há essa diferença aí. Agora, o resultado das entradas e das bandeiras foi o mesmo, né? Porque nós tivemos a ampliação do território nacional. O limite espaço geográfico da colonização brasileira em 1500 era só o litoral, onde se concentrava a extração do pau-brasil. Agora, com as entradas e as bandeiras, o Brasil deixou de ser aquela região onde a colonização acontecia só no litoral para ser também uma região colonizada no interior do país. Então, houve a ampliação das fronteiras. O mapa começou a ser redefinido nesse momento e todos aqueles tratados que foram criados acabaram sendo relevantes nesse sentido. Também nós tivemos a falta de mão de obra escrava. A motivação dos bandeirantes era a busca por mão de obra, né? Porque os holandeses eles tomaram os principais centros fornecedores de escravos da África, porque o Portugal controlava alguns locais no continente africano e locais que eram importantes para a extradição de escravos africanos para várias regiões do país, do mundo, inclusive o Brasil. Então, se as regiões africanas, pontos de abastecimento de escravos, já estava completamente dominado pelos holandeses, aqui no Brasil faltaria então mão de obra escrava. Então, a alternativa encontrada por aqueles bandeirantes foi entrar pelo interior do nosso país em busca de índios para escravizar, principalmente aqueles índios lá das missões, aqueles índios que haviam passado pelo processo de catequização, aqueles índios que haviam sofrido todo o processo de perda da sua identidade étnica e cultural em prol do avanço civilizatório, como eles gostavam de dizer na época, dos portugueses. Então, isso acabou gerando conflitos sérios com os padres jesuítas, porque a igreja não permitia que os índios fossem escravizados, não aceitava a escravização dos nativos, porque eles afirmavam que os índios eram uma folha de papel em branco que precisava ser preenchida. Então, por outro lado, eles autorizavam a escravização do negro africano. O negro africano era considerado perverso, era considerado, digamos, impuro, e nem não autorizavam a escravização dos indígenas aqui na América. Aí nós vamos entrar num ponto importante, que foi a questão dos padres jesuítas. Os padres jesuítas, quando eles vieram ao Brasil, lá no contexto da Reforma Protestante, onde Inácio de Loyola formou a Companhia de Jesus, a finalidade era impedir o avanço da Reforma Protestante. E diante disso, vários padres acabaram viajando para diversos países do mundo com a missão de conquistar mais fiéis para a igreja.
O grande detalhe aí, que algumas características que são importantes dos padres jesuítas, é que eles educavam os indígenas e os colonos. As primeiras escolas formadas aqui no Brasil, por escolas formadas justamente pelos padres jesuítas. Além disso, eles catequizavam os nativos, porque houve um choque cultural muito grande quando os portugueses chegaram. Porque os portugueses se depararam com a civilização que comia carne humana, que adoravam vários deuses, que tinham uma forma de vida completamente distinta. Então, eles passaram por esse processo de catequização. E os padres jesuítas também fundaram vários colégios, né? Colégios que eram frequentados pelos filhos dos proprietários de terras, dos grandes comerciantes, dos filhos das autoridades portuguesas que aqui se encontravam, por aí vai. E os padres jesuítas, eles simplesmente também, deve-se ressaltar, amenizavam as tensões que existiam entre os indígenas e também entre os colonos. Então eles tentavam fazer com que aqueles conflitos não se tornassem tão acirrados. Outro ponto importante que abordamos nesse quarto bimestre foi a questão da Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, que aconteceu no Nordeste, em decorrência do declínio das lavouras canavieiras. E esse conflito, de uma forma mais precisa, foi um conflito que aconteceu entre os comerciantes de Olinda, os comerciantes de Recife, perdão, e os senhores de engenho de Olinda. Então, diante da falta de investimento nas cidades e também a cobrança de impostos, nós tivemos esse conflito que foi a Guerra dos Mascates. E também tivemos um fato importante, que foi a Guerra dos Emboabas, porque quando os bandeirantes chegaram no nosso território e a notícia de que havia muito ouro em nossas terras se espalhou, diversas pessoas vieram para cá. E entre essas pessoas tinham muitos portugueses, fluminenses, muitos paulistas, obviamente. Só que os paulistas se achavam no direito de dominarem sozinhos as regiões auríferas, as regiões mineradoras, pelo fato de eles terem chegado em nossas terras, aqui em Minas Gerais primeiro. E isso acabou gerando conflito, porque os portugueses não iriam permitir, obviamente. Então nós tivemos uma guerra entre paulistas, que eram os bandeirantes, e também contra os portugueses. E os portugueses contaram com diversos aliados, porque ninguém iria aceitar que os portugueses controlassem sozinhos a produção de ouro. Então a Guerra dos Mascates foi uma guerra que aconteceu justamente por causa da tentativa de exercer um domínio sobre a região mineradora. E os portugueses acabaram vencendo. Também tivemos um conflito que foi o conflito de Vila Rica, a revolta de Vila Rica, que contou com cerca de 2.000 revoltosos na cidade que hoje nós chamamos de Ouro Preto. E por que essa revolta aconteceu? Simplesmente pelo fato de que as autoridades portuguesas aumentavam de uma maneira abusiva as taxas de impostos. E liderados por Filipe dos Santos, eles se organizaram uma revolta muito, muito importante. Porém, as tropas portuguesas, obviamente que tinham mais força, mais poder, conseguiram desmantelar a revolta de Vila Rica. E o Filipe dos Santos foi condenado à morte. Agora, diante daquela descoberta de várias minas aqui nas nossas terras, as autoridades portuguesas começaram a elaborar uma estratégia no sentido de controlar de uma maneira mais ríspida a produção de ouro. Diante disso, para evitar casos de contrabando, como por exemplo a Santa do Paoco, que era uma santa, que era oca por dentro, que era usada para transportar o ouro e roubar das autoridades portuguesas. O que aconteceu? Portugal criou as chamadas casas de fundição. As casas de fundição eram locais para onde o ouro deveria ser levado, e lá o ouro, que era em pó ou pepitas, era derretido e transformado em barras. E essas barras de ouro recebiam o símbolo da coroa portuguesa. E o mais importante, obviamente, o importante para as autoridades portuguesas, é que nesse momento o imposto já era descontado. E um detalhe importante que a gente tem que ressaltar são os impostos cobrados. Dois principais, o quinto e a captação. O quinto era a quinta parte do ouro arrecadado que deveria ser entregue na forma de imposto, né? Então os mineradores eles eram obrigados a entregar a quinta parte do ouro que eles arrecadavam.
E também a captação, 17 gramas por escravo trabalhando nas minas. Se eu tivesse lá um escravo, ia pagar 17 gramas por esse escravo trabalhando nas minas. Se eu tivesse 3 escravos, 17 vezes 3, e por aí vai. Então, é um imposto cobrado por escravo que estivesse trabalhando. E também nós tivemos a derrama, porque se o pagamento de impostos não fosse efetuado, a derrama seria decretada. A derrama era a cobrança forçada dos impostos. As autoridades portuguesas invadiam a casa das pessoas e pegavam tudo que tivesse de valor, justamente para completar o que ele estava devendo, né? Então, meus amigos e minhas amigas, essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos à disposição. Vou deixar aqui o endereço do nosso blog. Podem acessar para obter mais informações. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!